Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala da vida real do empresário brasileiro. O que mais que a gente fala nesse podcast, meu sócio Cadu Baracho? Quem tá no campo de batalha, literalmente, e a gente também tá trazendo agora alguns conteúdos mais temáticos, alguns conteúdos mais práticos para o empresário pegar, botar em prática e gerar resultado dentro do negócio dele. Boa, hoje a gente vai falar aqui, ó, o termo, a frescalhada que o Cadu vai passar, como é que é o termo? Founder Lead Marketing. Founder Lead Marketing. Traduzindo aí para o bom português é... Simples, vamos lá. É o fundador, é o CEO, é o dono da empresa que utiliza a imagem dele para trazer clientes qualificados, para trazer leads qualificados e vender muito mais. É um movimento, a gente vai aprofundar nisso aqui, é um movimento que a gente está vendo, né, Caduzão? Cada vez mais os empresários de grandes empresas, empresas bilionárias, empresas pequenas, estão colocando a cara para produzir conteúdo. Mas antes da gente aprofundar nisso, vamos falar aqui de quem ajuda esse podcast a acontecer, os nossos parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então você já sabe que no Business Plan a gente tem alguns parceiros, a gente vai falar aqui de alguns. Primeiro tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos que te ajuda principalmente em dois pilares principais. O primeiro, organizar a tua vida financeira com um diagnóstico. A maioria dos brasileiros é endividado, né? Saiu uma pesquisa agora aí que acho que 70% dos brasileiros estão endividados. Então a B3X te ajuda a montar um diagnóstico financeiro para tu arrumar a tua casa, para só aí então ir para o segundo pilar, que é depois montar uma carteira de investimentos, reserva de emergência. E quando a gente fala em investimentos, o pessoal pensa que tem que investir muito, né, Cadu? E um outro detalhe também, muitas vezes não é só o cara que está endividado. Muitas vezes, um exemplo, eu tenho minha empresa, estou performando bem, cara, mas como é que eu consigo gerar ter um investimento, ter investimentos que, em vez de deixar aquele dinheiro parado ali, ele vai me gerar mais dinheiro, vai me gerar fluxo de caixa na outra ponta, botar esse dinheiro para movimentar. E assim, não precisa investir milhões. O grande detalhe, dá para começar a investir com pouco, e o que eu acho mais interessante lá no Júnior da B3X é o quê? Ele monta a carteira baseado na sua necessidade, na sua aptidão por risco, tudo baseado no que é melhor para você. Então a gente está em abril de 2025, você ainda não organizou a tua vida financeira, vai lá no Instagram da B3X, que eles vão te tratar aí super, de forma humanizada e dentro da tua realidade. O outro parceiro que a gente tem aqui é o HubX Studio, né? Essa produtora de audiovisual que tem soluções completas para você que é criador de conteúdo, seja com vídeos estratégicos, lives, infoprodutos, né? A gente falou muito de marketing digital aqui no Business Plan, infoprodutos, podcasts como esse, afinal, quem não tá no digital hoje em dia tá ficando para trás, né, Cadu? Com certeza, e principalmente esse episódio que é especialmente falando disso, se você é empresário, mas eu não quero ter infoproduto, mas eu queria usar as redes sociais para trazer mais clientes. Aqui na HubX eles vão te passar toda a estrutura que você pode ter, o seu podcast, que é a melhor forma para você atrair leads qualificados. Eles vão te passar estratégias, uma série de coisas, justamente para você utilizar as redes sociais produzindo conteúdo de qualidade. Boa. Tem também o Podcast Experience, que é uma comunidade de podcasts que ajuda a profissionalizar esse mercado no Brasil. A gente falando em comparação com os Estados Unidos, pessoal, lá nos Estados Unidos até podcasts pequenos no interior do Texas monetiza, porque lá eles estão fazendo de forma profissional há muito mais tempo. Então o objetivo do Podcast Experience é ajudar os podcasts a ter um projeto profissional, com estratégia, com intencionalidade, com objetivo, para poder monetizar e assim ser longevo. Inclusive, Caduzão, a gente está com a turma 5 da mentoria do Podcast Experience aberta. Você que tem um podcast ou você deseja ter um, a gente vai te passar um passo a passo, desde o planejamento até a monetização desse podcast, né? Com a estratégia já comprovada, que a gente já ajudou diversos podcasts pelo Brasil a monetizar, né? Então, um podcast hoje como formato de criação de conteúdo, né? Procura lá no Instagram Podcast Experience para ajudar. E além disso, imagina só, não sei se você tem acompanhado lá nos Estados Unidos, tem muita gente vendendo podcast, recebendo aporte, vendendo Equity. participação, equity. Imagina só, se você atrai o teu cliente através do podcast e aquilo ali também se torna um outro negócio para você. Isso é o que o podcast pode fazer. Boa, a gente vai aprofundar isso aqui também hoje, porque a gente vai falar de criação de conteúdo. E por último, se você quer acelerar o teu negócio no digital, com estratégias, com gestão, com automação, procura o Grupo KB. O que o Grupo KB faz, Cadu?
Ó, se você é empresário e quer produzir conteúdo de maneira estratégica, vou dar um exemplo. Cara, a gente precisa botar um podcast dentro da nossa grade para tirar conteúdos técnicos. A gente precisa fazer cortes. Se eu preciso qualificar o meu lead, toda essa parte de estratégia, conteúdo, tipo de conteúdo para trazer um lead qualificado e vender mais, inclusive aplicando automações dentro do teu negócio, Grupo KB pode ajudar. E se você quer um conteúdo gratuito, quer entender um pouco do que a gente faz, clica aqui no link da descrição, entra no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem conteúdos diários lá, ok? Boa. Espero vocês lá. Recados dados, vamos direto ao assunto aqui. A gente tem aqui alguns pontos, alguns tópicos para conversar, mas de cara eu nem tinha combinado com o Cadu não. Antes da gente entrar nos tópicos, eu já quero dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o porquê que é importante criar conteúdo, dar a cara, botar a cara no digital. Nem tinha combinado com o Cadu não, mas coloquei aqui alguns exemplos, a gente vai falar rapidamente o porquê que esses empresários estão fazendo isso e depois vamos aqui falar de alguns tópicos, né? Primeiro da lista aí, Caduzão, conhece? Vamos nós. Mark Zuckerberg. Olha só, se você for analisar, esse aqui é o Mark Zuckerberg antes, esse aqui é o Mark Zuckerberg depois do rebrand. Olha só como esse caso é interessante, cara. Não sei se tu lembra, teve uma época que teve um problema lá dentro do Meta, que teve um vazamento de dados e tal, e ele foi até para uma Audiência no Senado americano. Uma audiência. Cara, a galera questionou porque o bicho estava pálido, estava estranho. Ele era conhecido como aquele nerd que as pessoas queriam era distanciamento. Depois disso, entendeu que... e um grande detalhe. Foi questionado até da capacidade dele de liderar o Meta. Sim. O que acontece hoje? Hoje, ele é um fundador, um CEO que as pessoas querem ter perto. A geração Z tem admirado cada vez mais dele e as ações do Meta, inclusive, subiram muito também por causa desse rebrand e produção de conteúdo dentro da internet. E por que que isso é um exemplo forte pra gente que desde seu pequeno, seu negócio seja desse tamanho, é uma empresa gigante, o cara com a empresa de maior valor do mundo, uma das maiores dos bilionários mais cedo, bilionário, nem precisava estar criando conteúdo, mas tá lá. Antes ele parecia um robô andrógeno, pálido, né? Abatido, e agora o cara tá parecendo um rapper americano, com a camisa mais larga, cordão aqui. Bronzeado, cordão no pescoço, bronzeado, fazendo esportes radicais, cabelo cacheado. Então ele fez o rebrand, porque antes ele nem postava conteúdo na própria conta dele. Agora você vê muito conteúdo de lifestyle, de esporte, que é o que a gente fala na criação do conteúdo do fundador, né? E assim, o grande detalhe pra gente bater muito dentro desse episódio. O cara que tá assistindo esse episódio, ele acha assim, mas eu não vou produzir conteúdo. Eu tenho vergonha. Mas eu não preciso. Cara, o cara é bilionário. Financeiramente ele tá resolvido, ele e algumas outras gerações. Por que ele resolveu fazer conteúdo e você... e provavelmente não é bilionário tanto quanto ele, não tá querendo fazer conteúdo. Boa, e conteúdo, quando a gente fala conteúdo, tem vários formatos de conteúdo, Exato. tipos, né? Mas muito vídeo, né? O cara tá fazendo muito vídeo de lifestyle, vídeo ali, mostrando esse rebrand dele, né? Só um adendo, para você que é empresário entender, por que ele tá indo pro lifestyle, velho? Porque antes ele produzia um conteúdo, ele produzia pouco conteúdo, mas ele produzia conteúdo só da empresa. Isso. E o que acontece? Conteúdo chato. O que foi que ele resolveu fazer? Criar muito mais conexão com o público. E o que é conexão? É estilo de vida, são os princípios, são os valores, família, participar muito mais, de forma mais amigável dentro da rotina e as pessoas entenderem que ele não vive só de trabalho. E assim, o grande detalhe é esse. Mas eu preciso mostrar só a minha vida pessoal e tal. Depende. A estratégia dele foi voltada para isso, por causa que ele quis fazer um reajuste dentro desse posicionamento. Boa. Próximo exemplo aí, pode passar aí, grande Georgiano. Quem tá aqui? Elon Musk, esse cara aí que ame ou odeio, mas ele é um exemplo, né? E nessa questão de criação de conteúdo, criação de valor como fundador da empresa, né? Cara, Eric, eu vou jogar aqui um abacaxi na mesa, velho. Bora. Tem muito um questionamento que é o seguinte, vamos lá. O que vale mais, a empresa ou a pessoa? Ponto. No caso do Elon Musk, ele tem a Tesla, ele tem a SpaceX, ele tem algumas empresas. No teu ponto de vista, o que vale mais, elas ou o Elon Musk em si? Eu acho que a marca pessoal do Elon Musk vale mais que as empresas. Por quê? Se ele vender essas empresas e sair e criar outras, com certeza, provavelmente ele vai ter um sucesso igual ou maior nessas novas empresas. Diferente que
se ninguém conhecesse o dono da Tesla, o dono da SpaceX, talvez as empresas teriam bons resultados pelos produtos e tal. Mas talvez não seria esse status que é hoje, né? Exato. Então eu acho que a marca pessoal vale mais que a empresa. O que eu vejo é um negócio, até uma resposta até difícil de dar, mas hoje, vamos lá. Se o Elon Musk, digamos que ele vai vender as empresas e vai recomeçar. Cara, esse cara fizer um tweet, e, cara, tô com um novo projeto e tô precisando de investidores. Olha só o que ele consegue acelerar dentro do processo. Sim. E isso é para qualquer empresa. Total. Então, assim, é bom avaliar que... Tinha uma... Antigamente falava-se o seguinte, cara, quando o dono... a imagem do dono é muito ligada à empresa, isso tende a desvalorizar. Agora isso inverteu. Quando existe um dono que humaniza a empresa, tem uma tendência de crescimento no valor da empresa. Agora, então é bom analisar isso aí com calma. Tem um detalhe de comparação entre o Elon Musk e o Zuckerberg, que aí eu queria saber a tua opinião, que o Zuckerberg, ele tá começando a produzir conteúdo de lifestyle, mostrando um cara legal, nice guy. O Elon Musk, ele sempre foi para outro caminho, ele sempre foi para caminhos de polêmica. Sim. Assuntos polêmicos, se metendo o dedo num país ali, acolá. É um marketing diferente, né, do Zuckerberg pro Elon Musk, né? Sim. Cara, o que eu vejo, vamos lá. Zuckerberg, ele quer muito mais conexão, só que ele vai com muito cuidado para não gerar treta. O Elon Musk, se você for analisar, porque um dos pontos, quando ele gera treta, beleza, só que tem gente que concorda com a opinião dele, cara. Sim. Tem gente que se conecta muito mais. Vou dar um exemplo. Toda vida que a gente monta uma estratégia para algum projeto ou algum expert, o objetivo é criar um movimento. E dentre as estratégias de movimento, cara, é mostrar os princípios, mostrar os valores, mostrar as crenças. Por quê? Se eu acredito que se eu gosto de café, eu consigo pegar outras pessoas que gostam de café. Se eu sou cristão, eu consigo pegar outras pessoas que são cristãs, porque elas se conectam comigo. E quando ele defende uma opinião de forma muito incisiva, muito forte, pode ser boa ou ruim. Tem gente que vai concordar. E aí vai para aquela lógica que é até bíblica, né? Tem uma lógica bíblica que diz, seja quente ou frio, não seja morno, que senão eu vou te cuspir. Então, quando o Elon Musk faz isso, ele mostra os valores dele, ame ou odeio, ele tá escolhendo um lado, ele vai ser amado por um lado, talvez odiado pelo outro. E as duas coisas engajam. Isso que eu ia falar. Quando você tem haters e quando você tem lovers lá, vai engajar. Diferente do Zuckerberg, que ainda tá ali mais neutrozinho, Isso. Né? Era exatamente isso que eu ia falar. Quando o cara vai pra treta, tem que ter um cuidado muito grande pra não se queimar. Mas vamos lá. Se você gostar, tu engaja. Se tu não gostar, tu também engaja. No final, tu pode estar feliz, tu já vai jogar o comentário dele, o vídeo dele, no teu grupo do WhatsApp, na tua rede social. Se tu não gostar, tu também vai colocar com as outras pessoas que tu sabe que não gostam. Olha aqui o que esse cara falou. Sim. Olha que absurdo. Ou seja, de um jeito ou de outro ele vai ter tua atenção. E a gente tá falando do jogo da atenção, que é o conteúdo. Bom, então, ó, começamos com os dois bilionários aí. Começou devagarzinho, né? Só bilionário. Nível mundial, né? Vamos trazendo aqui pro nosso Brasilzão, que é o próximo exemplo. Esses dois caras aí que eu admiro pra caralho, que é o Alfredo Soares e o Thales Gomes, do grupo G4, G4 Educação, G4, dentre outras empresas que eles têm. Eles, de uns anos para cá, eles focaram muito na criação de conteúdo pessoal para alavancar a empresa, né, Cadu? Exatamente, ó. E a estratégia que eles têm utilizado junto com o Nardon, se você for analisar, eles têm 4 redes sociais principais diretas, fora os professores dentro do G4 que também têm uma gestão de conteúdo. Mas lá é o G4, principalmente, aí Thales Gomes, Alfredo Soares e o Nardon. Sim. Ponto. Analisa só, cada um tem um perfil diferente. O Thales Gomes trabalha muito com o high ticket, gerando a percepção de valor, mais agressivo, mais enfático na forma como fala. O Alfredo Soares já é o cara mais boa praça. Que boa praça para vender para todo mundo, escala. Para vender isso, para gerar escala. Um aumenta o ticket, o outro aumenta o volume. Só que o grande detalhe, mas eu não gosto do Thales, mas eu gosto do Alfredo. No final tu compra. Mas eu não gosto tanto do Alfredo, gosto mais do Thales. No final tu compra. Ou seja, independente do teu perfil, tu tá comprando. E aqui tem outro ponto pra gente levantar, que a gente deu o exemplo do Zuckerberg, que é o dono da Meta, o Elon Musk, que tem as suas empresas.
mas esses dois não tem outros sócios que aparecem Sim, como eles. Aqui a gente já está exato. trazendo uma empresa, como você falou, 3 pessoas físicas que ajudam com o seu conteúdo pessoal a alavancar a empresa, né, o CNPJ. É outra Exatamente. estratégia. Exatamente. E tudo de forma extremamente estratégica. E o grande detalhe, vou dar um exemplo, como o Thales Gomes, ele é muito mais enfático, já teve alguns cancelamentos e por aí vai. Cara, tendo outras pessoas que dividam essa bola com ele, Sim. beleza, ele segura, quando tiver um cancelamento ele dá uma segurada, os outros começam a produzir conteúdo e segue o jogo. Foi o que aconteceu quando deu aquela cancelada dele lá, ele ficou mais offline um pouco. E se não tivesse outro sócio criando conteúdo, ia ser difícil, né? Exato. Ou não é nem difícil, mas poderia dar uma queda muito maior, né? Queda. E aí eu vou levantar um ponto nesse aqui, que eu quero aprofundar mais tarde, que é as empresas tinham medo de dar a cara de alguém para sua empresa, com medo de valorizar tanto aquela pessoa que ficasse dependente dela, que a gente já falou aqui um pouco. Mas aqui não, o G4 resolveu criar muito conteúdo com os 3 sócios, 3 fundadores, e a empresa não pode, às vezes, ficar dependente desse canal de aquisição da pessoa física deles? Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo exatamente sobre o G4. Parece, as pessoas alegam que os principais canais de aquisição do G4 são os donos da empresa. Cara, eu já vi que 70% da aquisição é feito diretamente pelo G4, pelo perfil pessoal. E o grande detalhe é justamente o quê? Voltando para essa questão de mostrar o rosto, não mostrar. Anteriormente, o cara falava o seguinte, ó, ele começa a pagar um influenciador, começa a pagar um garoto propaganda, só que esse garoto propaganda ele pode sair a qualquer momento. Sim. Dentro do teu negócio, qual é o único que não vai sair a qualquer momento? E se sair é porque vendeu o negócio? Sim, É o dono. sim. Então, assim, começou a dar muito mais segurança, começou a dar muito mais credibilidade. E outra coisa, o dono mostrando o rosto, o cara, isso aí já passa mais, posso confiar. Porque o cara não vai fazer besteira porque ele tá mostrando o rosto dele. E você falou de canal de aquisição, né? Tem um vídeo que viralizou do Alfredo falando que usando o podcast como um ótimo canal de aquisição. Porque Exato. qual é a ferramenta hoje em dia de criação de conteúdo que o cara fica 40 minutos, 1 hora do dia dele te escutando? Cara, Exato. é só se ele for buscar algo no YouTube ali, mas se não é podcast. Então, o podcast às vezes ele não gera o last click, a compra do link ali durante o podcast, como aqui tem o QR Code da B3X passando aqui no episódio, mas a gente está aumentando o nível de consciência da galera sobre esse assunto, que depois de tantas vezes eles assistirem a gente, ele pode ir lá, pô, eu preciso desses caras, eu vou lá e compro. O grande detalhe é o seguinte, toda estrutura de conteúdo, ela é dividida em etapas. Existem, vamos lá, 3 etapas principais, digamos assim, essas etapas são divididas em outras etapas, mas as 3 principais é topo de funil, que o cara tem que te descobrir, é o cara que ainda não te conhece. Ou seja, a descoberta. Exato, é descoberta. Ele vai, imagina só, Furar eu não bolhas. te conheço. Exato, eu não te conheço, cara, como é que eu vou saber no que você é bom, no que você pode me ajudar? Depois disso é o meio de funil, que é a consideração. Eu considerar, ó, eu entendo que eu tenho um problema, digamos que eu sou empresário, eu tô querendo fazer um podcast meu. Eu não te conheço, passo a te conhecer. Vi que tu é especialista em podcast. Opa, passo a considerar a probabilidade de ter um podcast e passo a considerar contratar o Eric. Depois disso, é a estrutura de fundo de funil de vendas. Que aí é para fechamento. Exato. Onde é que o podcast, toda a estrutura que a gente monta dentro da estratégia de conteúdo de um expert ou de uma empresa, vem o podcast como meio de funil e muitas vezes fundo de funil. E dependendo da estratégia interna no podcast, ele pode ser topo de funil. Se a gente faz um corte muito... Que viraliza. Um corte muito estratégico para ele pulverizar, Sim. ele furar bolhas e depois disso trazer para o meio de funil. Quer entender? Deixa eu entender aqui, deixa eu me relacionar mais também. E depois disso, pô, o Eric faz podcast, pô, o Cadu é estrategista, ele pode montar essa grade de conteúdo para trazer leads mais qualificados, deixa eu entender o trabalho deles. Então, sempre é essa estrutura e o podcast tem que estar tem que estar dentro dessa estratégia. Então, para a gente passar para o próximo, antes de passar para o próximo, eu acredito, ao meu ver, esses caras fazem um melhor exemplo para que o empresário tem que botar a cara no digital, tem que mostrar a sua cara. E não só um empresário fundador. Aqui no caso são os 3 sócios fundadores, produzem conteúdo,
tem o podcast deles, estão em outros podcasts o tempo todo para ficar relevante, que o jogo da relevância é o que importa. Exato. Então, eles estão dando a cara e com certeza ajudando a vender muito mais. Então, Alfredo Soares, Thales Gomes e Nardon, que não está aqui na foto, mas vale a pena ressaltar. Próximo, João Adib. Esse cara que talvez há 1 ano e meio atrás, vou dizer 2 anos atrás, ninguém sabia quem era, concorda? Concordo. Concorda? Concordo. João Adib, para quem não conhece ainda, presidente do grupo CIMED, uma empresa bilionária, indústria de medicamento e agora outros afins, está querendo ir para perfumaria, está querendo expandir. Mas esse case dele a gente tem que discutir aqui, né, Cadu? Cara, e eu vou além. Não é só o João Adib. A Carla Cimede também, os filhos, cara, todos viraram influenciadores digitais dentro do seu negócio. Ou seja, e é um cara que vem de uma indústria altamente tradicional. Se você for analisar, cara, das outras indústrias farmacêuticas, quais são os donos que tu conhece? Nenhum. Por que cresceu tanto a CIMED? Sim. Porque no final, ele não tá comprando mais da CIMED, ele tá comprando o João Adib. O farmacêutico lá, o dono da farmácia, tem alguém referência, que é o João Adib, cara, agora eu tenho um rosto. E principalmente defendendo uma causa, né? Ele fortalece muito um movimento forte. E você falou do farmacêutico que quer, vou comprar os produtos da CIMED. Por quê? Porque eu sei que o pessoal da CIMED sabe fazer um marketing bom. O pessoal da CIMED, Adib e outros, e se eu colocar os produtos deles na minha farmácia, eu sei que vai vender. Exato. Então, ou seja, é resultado na ponta, não é só oba-oba. É mais um canal de distribuição e de pulverização de imagem, atração de clientes, atração de leads qualificados também, até para o dono da farmácia, que é o sellout que ele fala. Ou seja, galera, um empresário que tem uma empresa bilionária está produzindo conteúdo e você, às vezes, que tem uma lojinha e não quer produzir conteúdo. Eu tenho vergonha, Mais um exemplo aí. Vamos já falar da vergonha aqui. Mas outro detalhe que ele veio forte na questão dessa criação de conteúdo, Cadu, foi a identificação, o brand, por exemplo, o amarelinho. Todo mundo sabe que hoje o genérico amarelinho Exato. é o da CIMED e ele se veste lá de blusa amarela, todo mundo. Isso dá uma identificação, né? Exatamente. Cara, toda estratégia, quando você for montar uma estratégia de posicionamento na internet, tem alguns pontos que não podem faltar. Dentre eles, ter um herói, de fato, um herói da causa, porque você tem que pegar o teu cliente e botar como um herói, botar o cara no pedestal. Ou uma causa muito forte. Um outro ponto que tem que ter são os objetos dessa causa, os objetos desse movimento, que são cores, são objetos mesmo, tem uma série de coisas. E o líder. Tem muito mais coisa envolvida, mas dentre esses, o líder tem que ter um líder, porque o ser humano ele precisa de uma liderança para guiar ele, para resolver o problema, o desejo, tirar ele desse problema para levar ele para a terra prometida, e o líder é o que fica à frente disso. E um dia desses eu vi um questionamento na internet, o cara que é CEO, que é empresário, será que eu devo usar a roupa, o uniforme da empresa ou não? Qual a sua opinião sobre isso, Eric? Eu até vi assim, a meu ver, né, pegando o caso do João Adib, se todo mundo da empresa usa uniforme ali, todos os colaboradores usam, se você usar, as pessoas vão ver, cara, a gente é um time, estamos juntos nessa, né? Então, se você não usar, pode gerar um distanciamento, né? Não é obrigatório, mas pode gerar esse distanciamento. Então, exemplo de um cara que tem empresa bilionária, fatura milhões, pessoalmente também, e tá lá todo dia com o uniforme da empresa. Exatamente. Cara, no final ele tá querendo, ele se coloca, porque assim, no meu ponto de vista, isso aí é tudo estratégico. Com certeza. E não só estratégico, mas intencional. Ele sempre fala que eles são um time. Sempre. Então, ele ficar diferente dos demais do time, já fica, vixe, então não é tão time assim, né? Até porque é um conceito de time, falando de futebol, é o uniforme, né? Tá todo mundo uniformizado para jogar ali. E aí ele seria o camisa 10 aí que leva a empresa, né? Próximo exemplo pra gente citar aqui, depois ir pros pontos. Esse cara que começou a trabalhar mais a sua marca pessoal recentemente, confesso que eu vi poucas coisas, acho que o Cadu viu mais, que é o Ale da Cacau Show. Cacau Show todo mundo conhece, né? Mas o porquê que ele tomou essa decisão agora de estar colocando a cara? Cara, muito simples. Mais uma vez, para ser o influenciador mais forte da marca dele, ele ser o business influencer principal. Segundo ponto, cara, uma das vantagens maiores que eu vejo em relação a ter um fundador que é o principal influenciador da marca. Custo do lead é muito, muito, muito mais barato.
a taxa de conversão aumenta muito mais. Fora, você se conecta muito mais com as pessoas. Por que esse cara aqui já tinha uma marca consolidada, já tinha uma marca forte, resolveu fazer isso? No meu ponto de vista, é o quê? Aumentar a visibilidade, aumentar a distribuição e, de fato, custo de aquisição, escala, tudo fica bem melhor quando você resolve colocar o seu rosto. E aqui é uma estratégia diferente também, né? Vamos lá. O pessoal do G4 cria conteúdo lá e eles fazem chamada para ação. Vem aqui para mentoria, para imersão, para vender o produto final. Isso. Assim como diferente o Adib e o Ale, eles não fazem essa chamada para ação, é um posicionamento ali, ele faz receita, ele tá falando sobre o produto para gerar desejo, quase uma Coca-Cola ali, Sim. né? São estratégias diferentes, né, cara? O grande... porque assim, o produto deles, tanto do João Adib quanto da CIMED, do Ale da Cacau Show, são produtos muito massivos, cara. Sim. São de grande pulverização. Então, assim, ele não precisa ter esse CTA muito forte de, me compra aqui, é o meu curso e tal. Ele não precisa disso. Ele tem que, de fato, ter visibilidade e ter recorrência em estar aparecendo sempre para as pessoas. Por quê? Remédio você compra quase todo dia, cá entre nós. Sim. E chocolate também, cara. Você pode comprar todo dia. Curso de empresário, não sei o quê, é um público menor e não é todo dia que você está comprando. Ou seja, a concorrência deles talvez seja maior, porque está capilarizado no Brasil todo e tem várias marcas de chocolate, como tem várias marcas de remédio. E outra coisa, imagina só, vamos lá. Quanto que deve ser hoje o custo de aquisição do cliente da Cacau Show com a produção de conteúdo do Ale, e quanto é que deve ser o custo de aquisição de uma Copenhagen da vida? De uma, sei lá... Lindt. De algumas outras marcas de chocolate. Cara, o custo deve ser muito maior. Outra coisa, além da recorrência, porque quando você tá muito... No final, você precisa também de repetição. Sim. E a produção de conteúdo, ela traz essa repetição para você. Quando você pensa, às vezes você não tá nem pensando em comer um chocolate. Só que você viu o conteúdo dele, que ele tá falando de outra coisa, você... Opa, comer um chocolatezinho agora depois do almoço? Sim. Então isso aí aumenta o ticket, aumenta a recorrência, aumenta o LTV, diminui o custo de aquisição, ou seja, extremamente vantajoso para o cara produzir conteúdo. Boa, boa. Então sigam aí também a Lê da Cacau Show. Próximo, grande georgiano, que é o Pablo Marçal, o rei das polêmicas, né? É um cara que o digital meio que fez ele, né? Claro que ele já tinha outros negócios ali, mas o digital que fez ele ser o que ele é hoje, né? Cara, e o grande detalhe, hoje a imagem que o Pablo tem, a imagem que ele criou serve para negócios, serve para política, serve para a parte educacional dele. Vou dar só um exemplo. Imagina só, se você pudesse comprar uma empresa com um valor milionário pagando com desconto, seria interessante? É exatamente o que ele utiliza dentro da imagem dele hoje. Em vez de comprar, eu vi isso aí até público, o Marcos Paulo estava falando, que é o sócio dele, falando que a aquisição que eles fizeram na Love, uma parte foi em dinheiro, uma parte foi em investing, baseada em imagem e atração do cliente. Sim. E utilizando a imagem dele, utilizando a pulverização. Só que um grande detalhe. Mas ele trouxe o cliente diretamente para a Love? Não necessariamente a estratégia foi só de usar a imagem dele para trazer o cliente. O que foi que ele fez? Como é que eu trago vendedores utilizando a minha imagem? E ele fez um lançamento para vendedores e esses vendedores trouxeram os clientes. Ou seja, enquanto muitos iam pensar só de trazer o cliente na final, sim, ele trouxe quem trouxesse o cliente, utilizando a imagem, utilizando produção de conteúdo na internet. E aí, falando da estratégia dele, né, que ficou muito conhecido aí por causa da política, é o famoso campeonato de cortes. Isso, né? Isso. Durante a campanha política, o cara chegou a postar 30, 40 rios por dia. Cara, não tem como não furar uma bolha desse jeito. Alguma hora certa, né? Alguma hora certa. Então, dos 40 rios ali, um ou outro ia furar a bolha. Você precisa fazer 30, 40 rios por dia? Não. Né? Mas quanto mais conteúdo você produzir em vídeos, a probabilidade aumenta, né? Você precisa? Não. Você poderia? Talvez. Você deveria? Sim. Vale a pena pensar, né? Sim, né? Então, e lembrando que não é qualquer conteúdo, vídeo o tempo todo, postar por postar, né? Aí, Eric, a galera pode estar pensando, cara, como é que eu vou fazer 30 Reels por dia?
uma estratégia que a gente coloca dentro dos projetos que eu mentoro, que eu sou sócio, é o quê? Cara, por que a gente não faz um podcast que grava 1 hora e meia, e dentro desse podcast a gente pode tirar vários cortes abaixo de 1 minuto e pulverizar isso na internet? Sim. É Cara, uma dica. a maioria das pessoas, a maioria dos empresários tem dificuldade em criar conteúdo diretamente para a câmera, isso é fato. É. Então, quando você faz um podcast como esse, para bater um papo de 40 minutos, 1 hora, seja o que for, você vai estar ali despejando todo o teu conhecimento, tua autoridade num papo leve e orgânico. E se você fizer os cortes bem feitos, pô, em 1 hora de papo, tu consegue tirar muito corte de 1 minuto. Né? Então você consegue aí postar muitos vídeos, muitos reels. Então, uma dica para empresários e empresas, cara, é ter o seu podcast, seja corporativo, seja pessoal, porque é produção de conteúdo de forma leve e orgânica, né? Você não tá olhando direto para a câmera, lendo um roteiro e ficando engessado. Você tá produzindo conteúdo orgânico. Ó, vou dar uma dica aqui que a gente dá nas mentorias e nos projetos que eu sou sócio. Vamos lá. Imagina só, Eric, se eu chego para ti e falo o seguinte: Eric, eu tenho um produto aqui, tenho essa xícara e eu quero te vender essa xícara. Daí te chamo na internet, te chamo no direct e por aí vai. Tu já vai olhar para mim, pô, mais um querendo me vender, mais um querendo tá de olho na minha carteira e tal. Só que quando eu chego para ti, Eric, vamos fazer o seguinte, cara, eu queria contar a tua história como empresário. Queria que tu fosse no meu podcast. Aí tu, opa, na hora, vamos, tô dentro, vamos lá. Daí chega aqui, a gente bate um papo de 1 hora e meia. Eu realmente interessado na tua história, interessado na tua jornada. Aí tu chega aqui, eu falo, cara, tu gosta de café? Pô, gosto demais de café. Pronto, vamos tomar aqui um café. Aí depois disso eu falo, Eric, eu tenho umas xícaras especiais, velho. Vamos fazer o seguinte, depois do podcast, vamos marcar um dia pra eu ir te visitar? A probabilidade de poder poder ter mais tempo teu e aí vender o meu produto aumenta absurdamente porque eu já me conectei verdadeiramente com você. Tu já não começa, tu já não tá mais me vendo só como um vendedor que tá de olho na tua carteira. A conversão aumenta. E também tem um outro detalhe. Você que tem um podcast num nicho, a maioria dos empresários, a maioria das pessoas, elas querem ser convidadas para um podcast. Então, se você convida para o podcast da tua empresa ou da tua marca, o cara vai ficar grato porque tu vai estar criando conteúdo para ele. Exato. Vai estar dando autoridade para ele. Exatamente. Sem falar do network, a gente brinca, né, que o tanto de WhatsApp que a gente tem hoje de empresários que vieram aqui, que a gente não teria, e fez o network, então o podcast ajuda com isso. E cortes demais. Então, o Marçal, o rei dos vídeos, o rei dos cortes aí, polêmicos ou não, mas o cara faz isso muito bem. Próximo, Georgiano. Quem tá aí? Tiago Nigro, grande Tiago Nigro, do Grupo Primo, que começou, vamos dizer também que o digital fez ele, né? Assim, Exato. a independência financeira dele veio através do digital, claro que ele já investia ali em ações e tudo. Então, com o conteúdo dele na internet e no podcast também do Primo Cash, né? Exato. O Tiago Nigro hoje tem um grupo, tem várias ações, vários projetos, várias empresas, mas começou produzindo conteúdo. Cara, e o grande detalhe, mais uma vez, ele também está montando, ele tem um ecossistema gigantesco hoje que começou baseado em produção de conteúdo. Hoje ele tem o Grupo Primo, tem o Primo Studios, tem uma série de outros braços desse ecossistema, mas o pilar central, até hoje, cara, sempre foi a produção de conteúdo. Sim, sim. E hoje tem acho que é o Fundo Arca, né? Gere bilhões Isso. aí. Que um cara que se posicionou muito bem nesse nicho dele, no segmento dele. Então, a gente, nesse papo aqui, nesse episódio, a gente está conversando de pessoas que não produziam conteúdo e começaram a produzir como empresário, e o caminho contrário, que a gente pode dizer assim, o Thiago, né? Exato. Ele começou a produzir conteúdo e virou um grande empresário e continua produzindo. Poderia ter deixado de produzir, mas continua produzindo. Cara. Né? Próximo aí, Georgiano. A gente quis trazer também alguns exemplos aqui do nosso Ceará, né? A gente veio aqui, pensou alguns nomes aqui, tem grandes nomes, né? Como o Luiz André, que até tem um podcast aqui na casa. Meu sócio. Mas a gente lembrou aqui do Paulo Vieira, né? O Paulo Vieira, que hoje em dia, sem sombra de dúvidas, você pode amar ou odiar, vai naquela binário que a gente já falou que ama e odeia, mas ele é um cara gigante que faz eventos lotando estádio e tem vários produtos e serviços. E também tem um podcast, volta no podcast, tem um podcast dele lá, né? Paulo Vieira, o que tu vê aí de observações sobre produção de conteúdo dele? Cara, segue a mesma linha dos demais. Produz muito conteúdo, o conteúdo é muito forte, muito distribuído e, mais uma vez, utiliza o conteúdo seguindo aquela sequência de atrair,
qualificar e converter. Se não for essa sequência, cara, se você quer, eu vou fazer só conteúdos virais, cara, tem uma tendência de você desqualificar muito seu público. Sim. Eu vou fazer só conteúdo mais qualificado. Tá, e quando é que você vai começar a trazer cliente novo? E ele sempre segue essa sequência de atrair, qualificar e vender. E ele sabe mesclar muito bem esse conteúdo técnico com esse conteúdo de viralizar, porque ele entra em polêmicas o tempo todo, Exato, que isso ajuda a exato. viralizar, mas é um cara que tem usado muito bem essas estratégias, né? E principalmente, um dia eu tava conversando com um cara que falou assim, porra, eu era hater do Paulo Vieira, mas aí começou a aparecer para mim em todo canto, vi ele no newsletter, vi ele num corte de podcast, vi aquilo, e aí eu fui me informar mais sobre os produtos e serviços dele. Gostei e hoje eu sou cliente. Então, aquele conceito que a gente já conversou em alguns episódios aqui, da importância do empilhamento de distribuição de conteúdo. Você Exato. tem que produzir conteúdo em vários formatos e várias plataformas e canais diferentes, né? E o grande detalhe é assim, as pessoas têm que entender que posicionamento na internet, uma das questões de posicionamento é repetição. Você tem que estar sendo visto, e a partir do momento que eu sou visto em vários canais, em vários formatos, eu tô sempre batendo na mesma tecla que eu tô aparecendo para você, e se você for hater e ficar comentando dentro das minhas redes sociais, é muito pior para você, porque é aí que eu vou aparecer mais. E aí o grande detalhe, você tendo essa repetição, que eu tô no YouTube, eu tô com tráfego pago, eu tô com conteúdo no Instagram, no TikTok, no Kawaii, aonde for, com podcast e por aí vai, você vai batendo na tecla do seu cliente, você vai aparecendo, gerando visibilidade, e em algum momento, quando esse cara estiver pronto para comprar, você tá lá pronto para vender. Boa. Tem mais algum aí exemplo? Acho que não, né, Juliano? Vamos partir aqui agora que tá começando o episódio, Caduzão. Eita, meu amigo. Agora que tá começando aqui, mas vamos lá. Tem alguns tópicos aqui que com certeza a gente já abordou, mas vamos tentar aprofundar aqui. Primeiro ponto que a gente escuta de muito empresário, Caduzão, o cara fala, cara, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho, não quero dar minha cara, eu não quero dar um influencer para ser a cara da empresa. O que que eu faço para tirar essa vergonha? Assim, vamos para a estratégia prática, cara. Porque vergonha de aparecer, vergonha de falar em público, se eu não me engano, é o terceiro maior medo da humanidade. Segundo maior Acho que medo é o da segundo. humanidade. Ponto. Acho que às vezes passa até o medo de morrer. O que eu vejo de forma prática. Cadu, mas eu não quero gravar, eu não quero... Cara, beleza. Quero ser blogueiro. Não quero ser blogueiro. Cara, o teu concorrente em algum momento vai fazer isso. O problema é quando se ele não fizer, é ótimo. Quando ele começar a fazer, é que tu vai estar complicado pro teu lado. Tá, e aí eu vou precisar gravar conteúdo, mas quando boto uma câmera no meu rosto, eu travo. Podcast. Vem para um podcast, bate esse papo, troca essa ideia. Mas Cadu, eu tenho vergonha, eu não sei. Cara, vou dar um exemplo. Se você vier aqui no HubX, a gente pode gravar um conteúdo, eu te fazendo perguntas, você vai me respondendo, aquilo ali já vira um conteúdo. E é um negócio muito mais fluido. Sim. O grande detalhe é, independente se você tiver vergonha, eu tenho vergonha. Cara, utiliza coisas práticas e coisas que vão te ajudar, independente da vergonha que você tem, vão te ajudar. O segundo ponto que eu vejo, cara, começa a produzir que você fica melhor. Sim. Mas eu tenho vergonha e não sou bom nisso. Cara, mas se você nunca fizer, você nunca vai ficar bom. Então começa a produzir. Vai ter vergonha no começo, vai ficar ruim, vai. Mas fica ruim, posta, vai melhorando depois. Cara, vamos lá. Os clientes que tem aqui no HubX, depois de 100 vídeos desses caras gravados, melhora ou não melhora? Nem se fala 100 vídeos, fala 10 vídeos. 10 vídeos o cara já começa a pegar a manha com o teleprompter ou nos episódios de podcast e por aí vai. Mas um detalhe que eu queria levantar aqui, Cadu, tem aquela máxima, né? Que o mais conhecido sempre vai bater o melhor. Tu concorda com isso? Concordo, e eu falo muito isso dentro do meu Instagram. Sempre, o mais conhecido vai bater o melhor. Por quê, velho? Ainda vou explicar. Imagina só, digamos que o Eric é o cara que mais entende de podcast, que de fato, que eu conheço, não é porque é meu sócio não, mas é o cara que mais entende de podcast que tá próximo a mim. O que eu vejo? Só que, digamos que quem sabe disso sou eu, é o Georgiano, Sim. é a galera aqui. E eu não sei tanto quanto o Eric, não sei de equipamento, não sei de luz, não sei de temperatura, não sei de nada disso. Mas eu tenho 100 mil seguidores, tenho 200 mil seguidores e falo que eu entendo de podcast e tal. Quando a galera começar a me procurar, o que eu faço? Eric,
Vem cá, cara, deixa eu te contratar, deixa eu Sim. pagar o teu salário, tu resolve o problema pra mim, eu vou ser o mais conhecido, vou ser o que vai ter mais visibilidade, vai converter mais, e eu pago um bom salário pra ti, tu que é bom. Tem só um porém aí, viu, Hum. Caduzão? Nessa frase, que eu sempre concordei também. O mais conhecido vai sempre vencer o melhor? Também acho. Até o melhor decidir se tornar mais conhecido. Aí ele se tornou mais conhecido, ou seja, É. ele ganhou. Exato, porque aí ele Ponto. juntou as duas coisas. Exato. Isso não veio da minha cabeça, não. Eu participei do grande evento que teve agora, o Sales Experience, vi o grande Augusto falando isso, isso ficou na minha cabeça. Até o melhor decidir ser mais conhecido, ou seja, produzir conteúdo. Cara, eu já tinha escutado o Augusto falando isso, mas ele entra na mesma coisa que a gente tá falando. Quem vence na história Hum, é o mais conhecido. sim, Ah, mas o melhor ficou mais conhecido. Quem venceu? mais conhecido. Então, ponto. Boa. Entra no mesmo ponto. O mais conhecido sempre vai ganhar. Boa. Cara, e uma dor que a gente vive ouvindo dos empresários, tu também, o cara, não tenho tempo para gravar, cara, que eu passo o dia na minha empresa, é reunião, é relatório, é despachando e tal. Qual o tempo que eu vou ter para gravar, né? E isso é uma dor que a gente escuta o tempo todo, né? O que que tu fala pra galera que, principalmente empresário que fala isso, né? Vamos lá. O que que eu acredito hoje, Eric? Tudo é conteúdo. Se você tiver um olhar treinado para aquilo ali, que é a primeira coisa que a gente faz, cara, dentro dos projetos, dentro dos empresários que eu mentoro, ou que eu entro para montar essa estrutura de conteúdo, treinar o olhar para entender que tudo é conteúdo. Mas beleza, vamos lá. Digamos que eu tenho reuniões, eu tenho uma série de coisas. Primeiro ponto é esse, cara. Qual o conteúdo que eu posso extrair dessa reunião? Se eu vou visitar um cliente, qual o conteúdo que eu posso extrair dessa visita do cliente? Quais as bases de conteúdo? Poxa, eu posso extrair um conteúdo técnico? Eu posso extrair um conteúdo de autoridade? Eu posso extrair um depoimento? O que que eu posso fazer? O primeiro ponto é esse. Para ficar algo mais simples dentro da rotina do cara. Segundo ponto, ele começou a tomar gosto pela coisa, por que não separar do mesmo jeito ele entender que reuniões, que call de vendas, qualquer coisa, faz parte da rotina dele, produzir conteúdo também tem que fazer parte da rotina dele, ele tem que sentar, tem que analisar e tem que botar isso em prática, porque vai gerar mais visibilidade, vai gerar mais audiência. Existe um dogma que o empresário acha que cria, quando a gente fala, você tem que criar conteúdo, ele pensa que eu tenho que abrir a câmera, olhar para a câmera Você e é falar. ator, né? Ele acha que é isso. Conteúdo não é só isso. É isso também, mas não é só isso. A gente sempre fala, cara, documenta tudo que tu faz. Documenta. Nem Exato. posta, não. Grava. Grava a reunião, grava você falando com o cliente, grava você fazendo uma call. E aí, em algum momento, você vai pegar aqueles arquivos e pode usar como conteúdo. Então, documentar o teu dia a dia, documentar o teu passo a passo, isso é criação de conteúdo. Né? Com toda certeza, sim. Vou dar um exemplo, cara. Vou treinar a minha equipe. Isso aí é um conteúdo de altíssimo valor, que às vezes o teu cliente está querendo entender como é que é interno, como é que você trata o teu colaborador, como é internamente dentro da tua empresa, e aí um conteúdo desse que você gravou treinando a equipe, o teu cliente já olha, cara, gostei, pô, vou lá, vou conversar com ele. Sim. Aí você entra naquela estrutura de descoberta, aí você entra depois na parte de, cara, eu tenho esse problema e talvez ele possa me ajudar, que é considerar ele como uma solução do teu problema, uma possível solução do teu problema. E para quem diz que falta tempo para gravar, cara, coloca como uma atividade da tua agenda, né? A gente já mencionou aqui, vai lá na tua agenda, abre um espaço dentro da tua semana, aqui eu vou produzir um conteúdo mais focado, o resto eu vou documentar. Exato. Então, se não tiver na tua agenda, a gente já teve vários clientes aqui do estúdio que contratou serviço de social media para criar conteúdo. Ah, mas minha agenda é uma loucura, um dia eu tô aqui, um dia eu tô ali, não tem como me acompanhar. Então, se você não colocar isso como prioridade, como agenda, não vai virar, né? Cara, e é importante entender que você tem que entender, não se trata só de criar conteúdo de qualquer jeito, você tem que ser estratégico, você tem que ser intencional. Ponto. Ah, beleza, não tenho tempo? Cara, acredito que você em meia hora, uma hora na sua semana, cara, você consegue criar uns bons conteúdos, e aí você já tem uma grade boa que você vai montando e no decorrer do processo, como você falou, cara, tá, daí acompanha a minha rotina, daí faz um teaser, aí pega depoimento de outra pessoa, aí um exemplo, pode fazer uma live com um convidado que já gera um outro tipo de conteúdo e aí você vai encaixando e montando a tua grade de forma estratégica e intencional.
E uma outra dor muito grande das empresas é marketing interno ou contrato agência, porque tem gente que fala, assim, cara, já contratei agência aqui para criar conteúdo e não deu bom, deu ruim. Qual a tua visão sobre a criação de conteúdo? Tem que ser de alguém de dentro para entender ou pode ser uma agência ali? Cara, os melhores projetos que performaram com a gente montou estrutura interna, eu entrei com a parte de educação, treinamento da estrutura interna, só que dentro do negócio tem uma pessoa que fica à frente. Por quê? Conteúdo não se trata só de produzir conteúdo, você tem que ser um pouquinho obsessivo e tem que estar sempre com o olho treinado. Aí, uma coisa, vou dar um exemplo, uma coisa que me incomoda de uma agência, cara. Montar, um exemplo, fechei contigo, Eric. Vou montar a grade de 6 meses de conteúdo para ti numa sentada só. Cara, tu vai perder uma das principais forças que tem, que é conteúdo com contexto e timing. Time, contexto e trend e o que está acontecendo no mundo. E aí, beleza. 60 a 70% do crescimento do teu conteúdo vai vir baseado disso. Como é que você consegue prever 6 meses para frente de trend, de conteúdo que hypou, Aí vai ficar só fazendo Dia da Mulher, Dia Internacional da Água, aí vai, né? E não, cara, não cresce. Por quê? Tu vai falar para a tua base e vai falar para quem te segue com essas campanhas. E vai ser mais do mesmo. Como é que você consegue falar furando bolhas? Aproveitando o trend, aproveitando conteúdo que está quente do momento. Só que tu não colocou na tua pauta porque não tem, meu irmão. Não dá para você prever 6 meses para frente o que vai acontecer. Sim. E aí você perde força. Mas uma coisa também que as pessoas têm que observar, né? Que a gente cada vez mais vê empresários em todo local que vai com o social media ali, Sim. documentando, como a gente patch, falou. o novo patch. Aí tá surgindo aí essa nova onda, né? Social media, o patch. Social media pet, que é o cara que tá do lado do tempo todo ali, e às vezes o empresário, e eu vou ver o lado do social media, né? Às vezes o empresário trata o social media como, pega ali uma água, faz aquilo. Secretário. É o secretário, pronto. É o secretário. Essa é a palavra. E não é. Social media é para te ajudar a documentar, a criar conteúdo. O empresário tem que saber disso, né? Um bom social media, ele vai te orientar também em alguns, faz isso, faz aquilo. É diferente de ser um secretário, né? Meu ponto de vista, e é muito disso um trabalho que a gente busca fazer ou treinar para que façam. Vamos lá. Cheguei aqui num podcast, trouxe meu social media. Cara, o social media tem que estar treinado, vendo as possibilidades de conteúdo que podem ser extraídos dali. De acordo com a sua cara, né? Exato, de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o brand, de acordo com o que você quer colocar dentro das redes sociais. Mas eu vou lá, chego aqui, Eric, se eu tenho social media. Aí, beleza. Eu chego, sento ali na cadeirinha e fico quieto. Meu irmão, a minha obrigação é chegar para ti, Eric, explora um pouquinho mais esse lado, faz assim, faz assado, vamos sair daqui, ó. Beleza, a gente vai ter um podcast. Com quem é que você vai falar, qual é o público desse podcast? Vamos explorar mais esse lado, porque é importante a gente gerar cortes do podcast. Então, o cara tem que ser estratégico e ele tem que ser intencional. E muitas vezes o social media vem, cara, a gente cansa de ver a galera aqui, fica ali... sentadinho. Secretário. Não grava um conteúdo, no máximo quando grava é um teaserzinho muito rápido, não fala de nada e não direciona o cara. Sim. Antes de você ser um postador nas redes sociais ou você ser só um videomaker que é o segurador de câmera, sim, cara, seja o diretor, seja intencional, guia o cara, porque o cara, quando tá aqui falando com a gente no podcast, ele não consegue ter essa visão, velho, mais ampla. Pronto, chegamos até aqui esse ponto, né? Quem tá assistindo a gente já entendeu que é importante produzir conteúdo como empresário para dar a cara para a empresa, mas o cara não sabe o que criar. O cara tá decidido, quero criar conteúdo, quero fazer, movimentar. Que tipos de conteúdo tendem a gerar mais engajamento e relevância no mercado empresarial? Cara, vamos lá. Eu vou falar aqui um negócio para você que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Separa logo, escreve na tua cabeça. Pega papel e caneta aí. Taco. E um Vzinho no final. O que é taco? Conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de crescimento, conteúdo de conexão, conteúdo de objeções, hype e vendas. Ponto. São esses tipos de conteúdo. Qual é o grande erro que eu vejo que a galera comete ao produzir conteúdo? E que, não tá tendo visibilidade, não tô atraindo leads, o meu conteúdo não tá engajando. Um exemplo, sou contador, eu quero fazer conteúdo técnico e conteúdo de autoridade.
esses conteúdos tendem a não viralizar mesmo porque eu estou distribuindo para a minha própria base. Sim. Eu tenho que fazer conteúdos de hype, de crescimento, para fazer furar bolhas. Todo conteúdo é um funil, cara. Ele traz a pessoa, depois disso expulsa quem de fato não é o teu cliente, que é a qualificação, e depois disso joga ele para baixo, que é o quê? Relacionamento e depois vendas. Então, se você seguir esses 5 pontos de tipos de conteúdos principais, não tem erro. Ou seja, ele tem que pegar essa lista desse tipo de conteúdo, ó, vou produzir aqui alguns conteúdos técnicos para mostrar que eu entendo e conheço daquele Para dar mercado, lastro. daquele nicho segmento. Vou produzir alguns conteúdos que me dê autoridade. Ah, faturei tantos milhões ou tantos Isso. milhares de reais ali, Ou fui palestrar, premiações, vim no palestrante, podcast. pronto, de autoridade e de hype ali, basicamente esses 3 aí de hype para tentar furar bolhas e viralizar. Exatamente. Também não precisa fazer dancinha, né? Cara, eu no meu ponto de vista, como eu lido muito com empresários, dancinha é fazer papel de ridículo no meu ponto de vista. O grande detalhe, existem conteúdos de hype e conteúdos que estão quentes que você consegue pegar o gancho desse conteúdo, trazer para o teu contexto e depois disso jogar ele para algum outro ponto que é o famoso CTA, que é a chamada para ação, mas sempre trazendo pelo teu contexto. Trazendo sempre. um exemplo que tá quente na cabeça das pessoas. ChatGPT com essas imagenzinhas aí. Exato. O primeiro foi com aquele formato lá de desenho japonês. Exato. O Instagram era só isso. Agora com bonequinho de action figure, todo mundo tá fazendo. Só que você pode pegar uma trend como essa e adaptar o teu conteúdo, né? Fazer um Exato. carrossel mostrando algum conteúdo, fazendo conexão com o teu nicho, com o teu segmento. Então, trend é isso, é pegar um que tá bombando no momento, não fazer só por vaidade, dar algum sentido a isso. Né? Vou dar um exemplo, cara. Hoje, dependendo de quando você estiver assistindo, saiu esses dias o vídeo do Felipe Neto sendo pré-candidato à presidência. Tá, se eu for falar só do vídeo dele sendo pré-candidato, cara, eu vou ser o Léo Dias que eu vou estar falando de fofoca. Sim. Se eu falar só disso, se eu ou então um jornal dar ali, a notícia, Sim. O que eu posso fazer? Eu posso pegar para o meu contexto, utilizei o gancho dele sendo pré-candidato, depois disso, cara, como é que você... o quanto isso aqui pode impactar no teu segmento e o que você pode fazer com isso e depois disso, o CTA. Vou dar um exemplo, ó. O Felipe Neto, pré-candidato à presidência. Cara, uma das ferramentas que ele vai precisar na presidência, digamos que ele não fosse produtor de conteúdo, era justamente produzir conteúdo na internet e ter mais visibilidade. Uma das melhores formas de produzir conteúdo na internet, podcast. Olha só, eu peguei o gancho, Sim. trouxe para o meu contexto. Depois disso, ó, se você quer saber como produzir podcast, ou eu separei uma dica, ou separei 10 dicas do que você tem que saber para produzir podcast, digita alguma coisa, daí tu já faz um CTA e traz esse lead já qualificando. Boa. Então o empresário resolveu decidiu que vai criar conteúdo, viu que tipo de conteúdo ele vai gravar, seja técnico, de autoridade, de engajamento, viralização, mas qual a importância de ter um planejamento desse conteúdo para você ser consistente, porque eu já aconteceu comigo também, tô no gás aqui, vou lá, gravo um monte de vídeo, posto, e depois e passo muito tempo para gravar uma nova leva disso, né? Então a importância dessa consistência. Cara, tem que ter uma agenda, tem que ter planejamento, tem que ser intencional e tem que ser estratégico. Um dos principais erros que as pessoas fazem a produzir conteúdos é não conectar pontos. E se você posta aleatoriamente, teu público vai entender que você é aleatório. Sim. Se você não tem constância, vou dar um exemplo muito simples. Tem muita gente que faz muitos conteúdos diferentes e acha que isso aí é interessante para o público. Cara, o público, ele gosta de mesmice, ele gosta de padrão, ele gosta de repetição. Sim. Se eu faço muitos conteúdos diferentes, vai chegar uma hora, um exemplo. Fiz um conteúdo de podcast. O Eric chegou através do meu conteúdo de podcast. Ele não quer ver outro tipo de conteúdo, cara. Se ele me seguiu por causa do podcast, ele quer ver mais conteúdo de podcast. Sim. Aí eu vou e faço um conteúdo de bate-bola, eu faço um conteúdo de lifestyle, eu faço uma porrada de outros conteúdos, 200 templates diferentes. O que vai acontecer? Ixi, cara, não tem mais podcast, foi só aquele. Vou parar de seguir. Não vou engajar. Essa questão da repetição é tão importante, né? Que recentemente saiu um programa do Luciano Huck lá no domingo, que foi uma influenciadora grande, que eu não conhecia ainda, não estava na minha bolha, que olha como é que ela viralizou, Cadu. Não sei se vai, eu acho que o nome dela é Suelen.
ela começou a estar, por exemplo, tava na fila do banco, aí ela começou a dançar, rebolar. Aí, beleza, começou pequena, hoje tem milhões de seguidores e é só vídeo dela dançando em locais inapropriados, aleatórios. E é isso, ela achou um formato que viralizou e ficou repetindo. É mais do mesmo. Cara, um exemplo. O cérebro da gente, ele precisa de comodidade, cara. Se eu dou muita informação diferente ao mesmo tempo, ele cansa. Só que volta a repetir, se tu entrou por um conteúdo X, tu começou a me seguir por um conteúdo X, tu não quer Y, tu não quer Z, tu não quer W, tu quer o X. Sim. Então qual é a minha obrigação? Fazer um pouco mais do X. Agora uma dica que eu dou. Só vou fazer esse mesmo conteúdo? Não. Divide a tua grade e divide a tua estratégia de conteúdo baseado no seguinte: 70% do conteúdo é conteúdo que já performou para ti. Sim. 20% do teu tempo em relação à produção de conteúdo são conteúdos de ajuste. Cara, esse conteúdo aqui performou, mas não performou tão bem. Como é que eu posso ajustar ele para ver se ele melhora essa performance? E 10% desse conteúdo é conteúdo novo de teste. Deixa eu trazer um template novo, ver se meu público aceita. Sim. Deixa eu ajustar aqui. Então é sempre isso, 70, 20, 10. E falando dos principais erros na produção de conteúdo, a gente citou um agora, que foi a repetição, né? Você achar um conteúdo que deu certo e tá repetindo aquilo ali, mas quais são os outros erros mais comuns em empresários que tentam começar a produzir conteúdo? Ei, Eric, assim, cá entre nós, eu acho esse episódio aqui, cara, era pra ser pago porque tá sendo um curso que a gente tá dando. Tá ouro. Gente, rapaz, pelo amor de Deus, ó, deixa aqui nos comentários se tá valendo de alguma coisa esse curso, essa aula aqui que a gente tá dando. Porque se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Sim, sim. Então vamos lá, os erros que os empresários cometem quando começam a produzir conteúdo. Primeiro, não ter estratégia. Ou não ter um estrategista, primeiro ponto é esse. Não é social media, é estrategista mesmo, é um head de conteúdo. Segundo ponto, ficar produzindo muito conteúdo de meio de funil e querer trazer público para dentro disso. Sou contador, vou fazer muito conteúdo sobre contabilidade. Eu não furo minha bolha. Então não trago conteúdo novo. Eu sempre vou ser exposto a quem já está me seguindo. Esse é um erro principal, cara. Segundo erro, terceiro erro. Querer ser criativo demais sem saber o game, sem entender do jogo. Primeira coisa que eu faço, quando a gente vai montar uma estratégia, o que você tem que fazer no meu ponto de vista? Entendeu? Estudou a fundo quem é o teu público, quais são as dores desse cara, quais são os sonhos, o que você almeja. Lembra que eu falei da questão do movimento, que é colocar esse cara num pedestal, ele ser o herói do projeto? Beleza, fiz essa primeira parte, entendo do movimento, mas um detalhe, antes de começar a produzir conteúdo, quem são os meus concorrentes e o que eles estão fazendo que está dando resultado? Ah, Cadu, mas eu vou copiar. Copiar não, modelar. Calma. Boa. E falando em modelar, eu vou além, né? Acho que um grande erro dos empresários é também ficar olhando só para o seu nicho e para o seu segmento para produzir conteúdo e modelar. Eu acredito que tem que modelar, mas você pode ver outros segmentos. Cara, isso aqui é bacana. Se eu fizer isso com a minha cara, modelando, eu acho que dá bom. Aí você pode testar e validar. Então, modelar, eu vejo empresário querendo criar conteúdo só igual ao Adib, ao Alfredo Soares, ao Nardon e por aí vai. Cara, vê outras bolhas, outros mundos que você pode achar um formato, algo que encaixe para você. Estrutura que a gente utiliza na nossa metodologia. Primeiro ponto, separa os teus concorrentes diretos, separa os teus concorrentes complementares e separa pessoas de fora do teu segmento que são produtores de conteúdo. Se possível, segue nessa ordem que é o que não tem erro. Separou os teus concorrentes, separa 5 concorrentes, cara. Desses 5 concorrentes, separa 5 conteúdos deles, você vai ter 25 conteúdos. Sim. Do teu segmento direto. Tu concorda comigo que depois do cara produzir 25 conteúdos, ele vai identificar os padrões de resultado? Sim. Ele vai entender, cara, isso aqui, se eu fizer mais isso, performa mais, se eu fizer mais isso, performa menos. Tu vai para a segunda camada, que é os concorrentes externos, ou os concorrentes indiretos. O que eu faço? Pego mais 5, faço mais 5 conteúdos, 25. Já vindo com aquela bagagem dos meus concorrentes diretos. Eu já sei o que está performando para o meu público, o que não está performando, eu já identifiquei os padrões e eu começo a entender, opa, esse conteúdo aqui desse cara é bom, deixa eu colocar dentro do meu padrão que performa. E aí, depois disso, tu vai para os produtores de conteúdo, trazendo, opa, peguei ideias de pessoas de outros segmentos, já identifiquei o padrão, a dinâmica eu já sei,
Daí eu vou começando a ampliar minha visão e começa a ampliar minha produção de conteúdo, trazendo mais leads. Quem fez isso muito bem, com excelência, foi o prefeito de Sorocaba, se eu não me engano, que anunciou agora que é candidata pré-candidato à presidência também. Ah, é? Tá surfando esse hype. Esse cara era um anônimo pro Brasil inteiro, claro que na cidade dele devem conhecer ele, mas pro Brasil ele era anônimo. O que ele fez? Ele começou a modelar conteúdo viral, começou a produzir conteúdo viral, principalmente ali na campanha, cresceu pra caramba. Hoje o cara, no Brasil todo, tu sabe quem que eu tô falando, Sim, né? sei. E esse cara, ele modelou, aplicou, testou e repetiu. E aí cresceu absurdamente. Isso volta naquele erro inicial, cara, que é o quê? Eu não sei nem pra onde vai, eu nunca fiz conteúdo e eu vou querer tirar da minha cabeça. Do zero. Meu amigo, não vai. A probabilidade de dar certo é mínima. Uma coisa que eu sempre bato, cara, seja no workshop, seja nas mentorias, seja em tudo, é o seguinte: se eu não sei pra onde vai, não se mete a querer fazer sem ter, sem ter a experiência do profissional, né? Sim. Primeiro ponto. Pega quem já teve resultado. Não queira ser o mais inteligente, cara. Não queira. Vai com quem já deu certo. Porque o sucesso de uma rede social, o sucesso de uma produção de conteúdo, não existe um conteúdo que você vai fazer e você fala assim, ó, isso aqui é certeza viralizar. Não existe. Viraliza talvez para uma pessoa e não para essa. Exato. E nem muitas vezes é o objetivo viralizar sempre, cara. Por exemplo, um conteúdo de meio de funil, você não quer que viralize, você quer que qualifique. Só que o grande detalhe é o seguinte: entendi que o objetivo que eu quero desse conteúdo, o que eu faço, cara? Eu pego ele e estruturo baseado nesse objetivo e analiso as métricas baseadas nesse objetivo. É esse o ponto. E vale a pena ressaltar que tudo isso que a gente falou, todas essas estratégias, elas vão mudando, elas vão alterando. Sim. Por que eu falo isso? A gente falou do Thiago Nigro aqui, teve recentemente um episódio do Primo Cast, que foi com o Joel J, e o Joel J falou assim, Thiago, hoje você é um grande empresário, criador de conteúdo e tudo, mas deixa tu ter filho. Quando tu tiver filho, a tua base de seguidores vai trocar. Uhum. Porque tu vai estar falando mais ali de família e de Conecta tempo mais. e tal, vai conectar com outra base de seguidores. Isso. E talvez tu vai descartar alguns seguidores. Exato. Né? E aí você vai se conectar com novos seguidores. Então tudo que a gente falou de estratégia, com o tempo muda também. Né? A estratégia, cara, em resumo, sempre vai seguir o seguinte: independente se eu tenho filhos, com quem que eu tô falando, sempre vai ser o quê? Conteúdo para atração, conteúdo de qualificação, conteúdo de vendas. Ah, mas eu tô falando agora, eu tenho filhos, eu vou falar com quem também tem filhos. Dentro do meu conteúdo de conexão, lembra que a gente falou o taco lá? Sim. O meu conteúdo de conexão, eu vou falar mais da família, eu vou falar mais dos filhos. O que acontece? Eu vou me conectar mais com essa galera. Só que seguindo a ordem. Distribuição ou atração. Sim. Depois disso, qualificou, esse cara se conecta mais comigo e depois vendas. Chegando perto do fim desse papo, que foi bom, hein? Foi uma mentoria. Eu nem sabia que ia dar tão bom assim, hein, Caduzão? Mas vamos lá. Bacana. O cara viu esse episódio, tô decidido, cara, vou dar a minha cara aqui pra minha empresa, ou eu como empresário autônomo, vou começar a gravar conteúdo, criar conteúdo com essas estratégias. Tem algumas dicas de ferramentas ou recursos que podem ajudar o empresário a criar e distribuir conteúdo com eficiência? Meu ponto de vista, gente, desculpe, mas melhor dica que a gente pode lhe dar. Se você quer produzir conteúdo, quer fazer um podcast, procura o Eric. Quero produzir conteúdo, preciso de um estrategista, preciso de alguém que traga essa estrutura ampla, que inclusive coloque os podcasts dentro dessa estratégia, me procura que eu posso te ajudar. Boa. Melhor dica que a gente pode dar pra essa galera. Melhor dica. Seja aqui do Ceará ou do Brasil. Independente, né? A gente consegue te atender do Brasil e do mundo, meu amigo. Boa. E para finalizar aqui, ó, como é que a gente mede o impacto e os resultados da produção do conteúdo no crescimento e fortalecimento de empresa? Porque assim, ó, o cara começou a criar conteúdo, o empresário tá lá, começou a ganhar seguidores, like, beleza, aquelas métricas de vaidade, mas como é que eu vejo isso em números para gestão e para os resultados da minha empresa? O que eu utilizo? Vamos lá. Primeiro ponto é a gente comparar maçã com maçã e banana com banana. Se eu faço um conteúdo de topo de funil, provavelmente eu estou esperando mais visibilidade dele. Beleza.
Só que se eu faço um conteúdo de meio de funil, eu estou esperando leads. Eu não estou esperando muita visibilidade. Eu não posso esperar muita visibilidade porque eu sei que o objetivo dele é qualificar, o objetivo dele é gerar lastro, o objetivo dele é gerar mais relacionamento com o meu público. Ah, fiz um conteúdo e ele não teve muita visibilidade. Tá, ele é para quê? Vou fazer um conteúdo de vendas. Tu vai esperar muita visibilidade de um conteúdo de vendas? Tu vai esperar vendas, cara. Aí eu, poxa, fiz um conteúdo de vendas e ele não deu visibilidade. Só que lá na outra ponta ele trouxe muitos clientes. Então tem que saber metrificar então isso. Então é sucesso. Para mim é sucesso se ele trouxe clientes e era o papel dele. Sim. Então o primeiro ponto é esse. Entender para que é o teu conteúdo, entender qual é a métrica que você está buscando, para depois disso, não, agora ele performou, ele não performou, enfim. Só que sempre, eu não produzo conteúdo para viralizar, cara. Eu produzo conteúdo para distribuir mais, gerar mais atração, qualificar e vender. Para mim, a métrica de fato, mas eu tenho seguidores, tem gente que compra seguidor que entra também em alguns dos principais erros. Em vez disso, em vez de estar focando em seguidor, mas no meu ponto de vista, tem muita gente que fala que ter seguidor é métrica de vaidade. Cara, no meu ponto de vista, não. Por quê? Se for o único objetivo ter seguidor. Exato. Mas, tu concorda comigo, vamos lá. Digamos que a partir de agora eu vou entrar no ramo de podcast também, vou me tornar especialista em podcast. Sim. Tu tem 500 seguidores, eu tenho 30 mil seguidores. Sim, a gente está comparado, eu não estou comparando a parte técnica, nada disso. Certo. Quem vai levar vantagem no processo? Querendo ou não, o cara quando vê, ele vai, rapaz, esse cara tem 30 mil seguidores. Esse cara é melhor, esse cara é bom. Então assim, não é só métrica de vaidade, porque querendo ou não, isso é uma prova social. Sim. Porém, vou focar só nisso. Cara, se você quiser só seguidor, faz só conteúdo de topo de funil, só que a qualificação vai ser muito ruim. Então, sempre, no meu ponto de vista, tenta analisar o ROI, quanto que eu estou investindo, quanto que está tendo de retorno lá na outra ponta e analisa essa métrica etapa a etapa dentro desse funil da tua estratégia de conteúdo. Boa. Ó. Finalizando esse episódio aqui, a gente sempre fala que com os convidados foi uma mentoria, mas aqui foi uma mentoria, um curso de estratégias para você criar conteúdo, viu? Se o cara aplicar isso aqui e não tiver resultado, é mudar o nome. A gente fecha. Vamos fechar esse negócio que não deu certo. Galera, então aproveite todas essas estratégias que a gente passou por aqui. Recado final para quem tá assistindo a gente, Caduzão. O que tem que fazer? Senão não vai viralizar nunca. Nunca. Não tem conteúdo que o cara faz. O que o cara tem que fazer? Se inscrever no canal. Certo. Primeiro ponto. E custa quanto para se inscrever no canal? 0, pessoal. Tem muita gente que tá lá no nosso TikTok, no Instagram, mas não se inscreveu no canal do YouTube. Então se inscreve no canal. Vou falar aqui olhando no seu olho. Se você viu esse conteúdo que o Eric deu, viu esse conteúdo que eu dei, e não vale nem você clicar ali para se inscrever no canal, cara, esse cara tem que desistir da vida. O primeiro ponto é esse. Se inscreva no canal. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Business Plan. Tudo tá na descrição. Tudo tá na descrição. Segue o Eric. Me segue lá no Instagram. A gente produz conteúdo diariamente também. O Eric sobre podcast, eu sobre negócios e de estratégia dentro do digital, produção de conteúdo. E assim, depois disso, é aplicar o que a gente falou aqui. Não tem muito segredo. Boa, galera. Então, 2025 ainda tem muito chão pela frente, aplica essas estratégias e bota a cara no digital. Vale muito a pena. Então, valeu, até a próxima. Valeu, gente.